Evangelho de Jesus, segundo João, no seu capítulo 4. Amém? Vamos fazer uma leitura intercalada. Louvado seja Deus. Estarei lendo o primeiro versículo e os irmãos o seguinte. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Então ele chega a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus foi cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então disse-lhe a mulher samaritana: como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, beber ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tu disseste bem, eu não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais e não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais para o adorá-lo. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O último versículo, a mulher disse-lhe: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Os irmãos podem manter as suas Bíblias abertas, tomando o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, nós, mediante a um culto de missões, não há como nós não falarmos a respeito do maior missionário que houve na face da terra, ou melhor, o mandante da missão, aquele que ordenou, aquele que comissionou, aquele que deu a ordem para que os discípulos fossem a todo mundo e pregaram o evangelho a toda criatura, e não só ordenou, mas capacitou-os
e não só os capacitou, mas derramou do seu Espírito para que eles pudessem ir a todo mundo e ser testemunha de tudo aquilo que Jesus havia feito. E não somente aos discípulos do passado, mas a nós também, que hoje ainda somos discípulos, ainda nós que estamos dentro dessa missão e precisamos cumprir essa missão que ainda não acabou, porque Jesus ainda não voltou. E enquanto Jesus não voltar, a nossa missão ainda está de pé. Nós precisamos ir a todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E tendo essa noção de que nós precisamos falar de Jesus, que é o dono da missão, que é aquele que ordenou que a igreja fosse pregar o Evangelho a toda criatura, eu gostaria de falar com os irmãos a respeito do relato de João, quando ele fala de Jesus, quando ele escreve este livro a respeito de Jesus. Nós sabemos que o Evangelho segundo João ele tem a intenção de provar, de revelar para os seus leitores a divindade de Jesus Cristo. Ele tem a intenção de dizer que Jesus Cristo, mesmo nascendo da Virgem Maria, mesmo sendo humano, mesmo vindo em carne, ele também é Deus. Isso na teologia nós chamamos de a união hipostática de Jesus, que é a união humana e divina de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. E João, ele quer trazer essa ideia, quer trazer esta verdade, que Jesus, mesmo sendo homem, ele é Deus. Tanto é que no seu versículo 1 do capítulo 1, ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele já começa falando assim, olha, Jesus é Deus. Ele já começa falando assim, olha, o Verbo, aquele Verbo, a palavra que criou todas as coisas, que foi dizendo e foi aparecendo, que disse para que a luz pudesse existir e a luz veio existir, esta mesma palavra, ela se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua graça e vimos a sua glória. Aleluia! E João, ele começa falando, e ele passa pelo relato de João Batista, quando João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando João Batista também diz que importa que ele cresça e que eu diminua, e que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. E João, ele fala de todo esse relato para dizer que até mesmo a ordem dos profetas, que é João Batista, que veio antes de Jesus, que nasceu antes de Jesus, se João Batista tivesse nascido depois de Jesus, seria outra aliança, seria o profeta pós-aliança, mas o profeta antes da aliança, nascendo antes de Jesus, ele sendo profeta, ele testemunhou a respeito daquele, todos os profetas anteriores a eles haviam prometido. E além do mais, João ainda se preocupa em dizer, olha, é tão verdade que Jesus, o Messias, ele é Deus, que o próprio precursor, aquele mensageiro que Isaías, que Malaquias profetizou, ele também veio antes de Jesus. Veio o mensageiro e veio o Senhor. Veio o mensageiro e veio o Senhor, para que se cumprisse a palavra do Senhor. É tão verdade que Jesus, o Deus encarnado, ele veio ao mundo que a palavra do Senhor há de se cumprir e se cumpriu a respeito daquilo que falava dele na palavra do Senhor. E João começa a dar esse relato. Fala, olha, Jesus, ele se tornou carne. Jesus, ele foi dito, ele recebeu o seu relato por João Batista. Ele veio e com o seu milagre, ele transformou água em vinho. Tudo isso João vai escrevendo para dizer que Jesus é Deus, que Jesus é Deus. E quando nós olhamos no capítulo 3 do livro de João, apesar dos milagres, apesar de toda essa descrição que João dá, agora João ele vai falar como Deus se relaciona com as pessoas. Como Deus ele tem um tratamento com as pessoas. E a primeira pessoa que ele vai ter um tratamento é com o Nicodemos, o homem sábio, o homem entendido, o homem que era muito bem
considerado dentro do judaísmo, porém ele tinha problemas na sua fé. Ele não acreditava, apesar do seu vasto conhecimento da palavra de Deus, ele não acreditava que Jesus era o Deus encarnado. E a outra pessoa com a qual Jesus vai falar, e João dá essa descrição, é com a mulher samaritana. Uma mulher que ela não tinha uma boa fama, uma mulher que tinha problemas sentimentais, uma mulher que nós percebemos que ela preferia andar sozinha por causa da sua rejeição com a sociedade, assim nós entendemos. E o tratamento que Jesus tem para cada uma dessas pessoas é específico. Porque uma coisa nós precisamos entender na obra missionária: nem todas as pessoas vão receber o mesmo tratamento quando nós vamos evangelizá-las. Eu não posso ser um intelectual para com uma pessoa que é simples. Eu não posso ser simples demais para uma pessoa que é muito intelectual. Jesus, ele sabia exatamente como lidar com Nicodemos, e ele sabia também como lidar com a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela não tinha um vasto conhecimento igual o Nicodemos tinha, mas ele foi falar com ela, e ela recebeu a palavra dele. Jesus, aliás, o próprio Nicodemos foi falar com Jesus, e Jesus teve uma conversa muito de alto nível com ele. E nós entendemos pelo decorrer da história que logo após ele passou a crer em Jesus. Nós precisamos entender isso. Qual a melhor maneira de chegar numa pessoa? Qual a melhor maneira de pregar a palavra do Senhor para uma pessoa? Eu lembro bem do testemunho do pastor Egonato, que disse que ele tinha um amigo no trabalho, e o amigo não gostava muito dele, não é isso? Só que ele descobriu que o amigo, ele gostava de um cafezinho. Era um amigo entre aspas, né? Gostava de um café. E ele entendeu que o meio que Deus estava dando para ele era o cafezinho. Era o cafezinho. Jesus utilizou exatamente essa mesma estratégia, tanto para falar com Nicodemos, quanto para falar com a mulher samaritana. Talvez no seu dia a dia, lá no trabalho, na sua família, você não está percebendo a ferramenta, ou o modo, ou a porta, ou a maneira que Deus está colocando nas suas mãos para você pregar a palavra do Senhor para aquela pessoa. Talvez você não esteja percebendo, mas o mesmo Deus que te comissionou, o mesmo Deus que te levantou, o mesmo Deus que te separou, te transformou, te ungiu para pregar a palavra do Senhor, te dará o discernimento necessário para ganhar aquela pessoa, para que você possa pregar a palavra para ela. É importante que nós venhamos ganhar as pessoas. Nós estamos aqui falando de um culto de missões. Nós devemos ganhar as pessoas, ganhar a amizade das pessoas, a simpatia das pessoas. Não adianta a gente ser bruto com as pessoas, machucar as pessoas e depois querer pregar a palavra para ela. Não adianta eu passar por uma pessoa, não dar nem um bom dia, nem uma boa tarde, nem uma boa noite, e depois querer que a pessoa seja convencida pela pregação da palavra. É necessário que haja uma boa conversa, uma boa relação com as pessoas. E Jesus, ele sabia o jeito certo. Uma vez eu estava na casa do pastor Egonato, falei: pastor, como é que você consegue ter essa facilidade para chegar numa pessoa e falar da palavra de Deus? Às vezes nós temos essa dificuldade. E aí nós entendemos que é o Senhor que capacita cada um de nós para falar com as pessoas. É o Senhor que capacita. É o Senhor que nos dá o discernimento. Quando Jesus, ele mandou que os discípulos fossem de 2 em 2 pregarem em Jerusalém, lá em Israel, Jesus falou assim: olha, não se preocupe com o que haveis de falar. Não se preocupe com o que haveis de falar. E da mesma forma, a gente precisa ter esse entendimento que quando nós vamos pregar a palavra de Deus, mediante aquilo que nós já lemos, já meditamos, o Espírito Santo vai nos usar. O Espírito Santo vai nos usar. Mediante aquilo que nós já aprendemos, mediante aquilo que nós retiramos da palavra do Senhor, o Espírito Santo vai usar. É esse entendimento. Esse entendimento. É por isso que, quando nós falamos de evangelização, nós precisamos entender que é necessário que nós estejamos preparados teologicamente para pregar a palavra de Deus.
Não há como evangelizar, não há como fazer a obra missionária sem o preparo necessário da Escritura para fazer isso da forma correta. É necessário que nós venhamos estar preparados para pregar a palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa usar aquilo que aprendemos, aleluia, para ganhar as almas. E Jesus, ele foi ter tanto com Nicodemos quanto com a mulher samaritana. Adivinha só, os dois foram transformados. Os dois foram transformados. São tão diferentes, mas os dois receberam a transformação da parte de Jesus. Os dois receberam. Mas eu não quero aqui me ater ao primeiro exemplo, à primeira pessoa, Nicodemos. Eu quero aqui falar da segunda pessoa, a mulher samaritana. Essa mulher, quando nós observamos esse texto, nós entendemos que ela tinha diversos problemas. Ela tinha diversos problemas. Segundo a cultura da época, a mulher ela era acostumada a buscar a água no poço em grupo de mulheres, e não sozinha, em grupo de mulheres. E naquele dia, ela estava sozinha. E quando nós olhamos, e eu gostaria que você acompanhasse comigo aí na leitura, no versículo 4, diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus iria deixar a Judéia e ir para a Galileia. E segundo o relato da história, os judeus, todas as vezes que eles iriam fazer este caminho, que o caminho mais perto seria passar por Samaria, eles evitavam passar por Samaria, fazer um caminho mais longo para chegar até a Galileia. Mas João diz para nós que era necessário que Jesus passasse por Samaria para encontrar uma mulher samaritana. Jesus, ele julgou ser necessário passar por Samaria. Nós sabemos os problemas que os judeus tinham com os samaritanos. Problemas religiosos, problemas da nação, enfim, diversos problemas que separavam esses dois povos, que apesar de unidos no passado, foram separados por diversos problemas, que não é necessário que nós venhamos falar neste momento. Mas havia uma intriga, havia um muro, uma briga entre esses povos. Mas mesmo em meio a todas essas diferenças, Jesus, ele julgou necessário passar por Samaria. Agora vem uma pergunta para nós: se é necessário que nós venhamos pregar a palavra de Deus, o que pode nos impedir? O que poderia impedir Jesus de ir até aquela mulher se ele disse que era necessário passar por Samaria? Seria problema religioso? Seria alguma divergência política? Seria alguma estranheza ou alguma divergência na região onde tal pessoa mora? Seria o preconceito? O que poderia impedir algo que precisa, que é necessário ser feito? A missão de Jesus, neste momento, era ir até aquela mulher, porque era necessário falar com ela. Nós entendemos pelo contexto que Jesus, ele julgou necessário ir até Samaria para falar com aquela mulher. Com aquela mulher. E às vezes nós falamos assim: puxa vida, mas ele é testemunho de Jeová, ele já é muito ensinado. De testemunho de Jeová dificilmente vai crer no Senhor, vai crer na palavra. Ele é espírita, ele já tem a sua religião. Esse homem aí, ele é drogado, ele é endemoniado. A gente coloca um monte de barreiras, sendo que é necessário que nós venhamos pregar a palavra para aquela pessoa. É necessário que nós venhamos pregar a palavra para a pessoa. Não importa qual seja a barreira, se é necessário, vá pregar a palavra do Senhor. Se é necessário, vá falar da palavra do Senhor. Mas ele vai pregar a palavra do Senhor, meu irmão. É necessário. Deus tem uma grande obra na vida daquela pessoa. Deus tem uma grande obra para fazer na vida daquela pessoa. Se é necessário, deixa Deus te usar, aleluia. Mas talvez
eu tenha um problema com aquela pessoa. Meu irmão, há algo muito superior aos seus problemas, aos problemas religiosos, aos problemas teológicos, aos preconceitos. Há um algo muito superior a tudo isso, que é a missão na qual o Senhor nos deu, que nós precisamos cumprir. Nós precisamos cumprir. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Se nós colocarmos empecilhos para pregar a palavra de Deus, pessoas irão sucumbir, aleluia, irão morrer. É necessário que nós venhamos pregar a palavra do Senhor. É necessário. E às vezes acontece que as pessoas vêm bater na nossa porta para falar com a gente, mas por causa de divergências, da mesma forma que Jesus tinha com aquela mulher. Jesus era judeu, mas Jesus ele não olhou para a divergência religiosa. Deus não olhou para a religião daquela mulher. Deus ao menos olhou se ela era mulher ou não. Mas Jesus disse: é necessário que eu passe por Samaria. É necessário. E Jesus ele vai até Samaria. Os discípulos vão procurar alimento, e nas próprias palavras de Jesus foi procurar o alimento do céu naquele momento. Ele foi falar com aquela mulher. E aqui está a obra missionária de Jesus, o exemplo de missão que nós temos em Jesus. Jesus ele foi falar com aquela mulher. E aquela mulher sozinha chega até aquele poço, que é um poço histórico, e ele fala com ela: dá-me de beber. Dá-me de beber. Jesus aqui quebrou diversos protocolos só por pedir de beber a esta mulher. Só por falar com essa mulher, Jesus já quebrou protocolos de sua época, de sua região, de sua religião judaica. Jesus já quebrou diversos protocolos. Um samaritano não falava com um judeu não falava com um samaritano. Mas Jesus sabia que uma grande obra aconteceria na vida daquela mulher naquele dia. Aleluia, aleluia. E Jesus foi falar com aquela mulher: dá-me de beber. E aquela mulher se espanta. Porque quando a gente quebra o protocolo, quando uma pessoa está furiosa conosco, quando uma pessoa ela odeia crente e a gente dá para ela simpatia, dá para ela amor, quando a gente dá para ela algo bom, aquela pessoa ela se espanta. Puxa vida, como que você pode pedir algo para mim? Puxa vida, como que você pode pedir algo para mim? A mulher fala assim: eu que sou samaritana, você judeu, vem pedir água para mim? Aleluia. Irmãos, a gente precisa quebrar muitos protocolos que foram estabelecidos. Protocolos religiosos. Infelizmente, houve uma época em que a política formou grandes protocolos e dividiu muitas pessoas. Muitas pessoas, infelizmente. Infelizmente, muitos tomaram partido e a pregação da palavra de Deus ela foi prejudicada nesse meio. Foi prejudicada nesse meio. Mas Deus sempre tem aqueles que vão pregar e vão quebrar esses protocolos, aleluia, porque sabe que é necessário pregar a palavra de Deus, aleluia, aleluia. E Jesus quebrando esse protocolo, essa mulher se espantando com o pedido de Jesus. Aí Jesus fala para ela: mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo, aleluia. Irmãos, eu fico imaginando se as pessoas soubessem quem é Jesus Cristo. Já pensou se aquele membro da tua família que ainda não serve a Deus, se ele soubesse quem é Jesus? Quem é Jesus? Aquele talvez o teu marido, ou a tua esposa, ou o teu filho, toda a tua casa lá que anda perdida nesse mundo. Ah, se eles soubessem quem é Jesus, aleluia. Ah, se eles soubessem. Ah, se eles soubessem quem é Jesus, eles pediriam água, aleluia. Eles viriam se arrastando aos pés de Jesus, aleluia. Ah, se eles soubessem. Ah, se aquelas pessoas que morreram sem conhecer, sem crer em Jesus Cristo, ah, se eles soubessem, não teriam perdido a eternidade, não teriam perdido a vida eterna. Ah, se eles...
Irmãos, nós podemos imaginar aqui quantas pessoas estão perdendo porque não sabe quem é que está pedindo. Jesus está pedindo, aleluia. Jesus quer ter esta aproximação, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, se todos soubessem. Às vezes eu oro para Deus: Senhor, já pensou se 8 bilhões de pessoas crescem em Ti, Senhor, e se dobrassem em jejum e oração diante da Tua presença? Ah, se todos servissem a Ti, como seria maravilhoso! Como seria maravilhoso! Já pensou se todo mundo servisse a Deus? Seria algo extraordinário, mas não é assim. E é por isso que nós estamos aqui, irmãos. É por isso que nós estamos aqui, para levar a palavra para esses que ainda não creem, para dizer que há um Jesus que quer ter um relacionamento pessoal com cada pessoa. Aleluia. Jesus quer ter um relacionamento pessoal com cada pessoa. E Jesus, ele vai até essa mulher. Essa mulher, ela está sozinha, mas ela não está sozinha fisicamente, ela está sozinha sentimentalmente, ela está ferida. A história nos ajuda a entender, o costume da época nos ajuda a entender, a conversa com Jesus nos ajuda a entender que ela está ferida, que ela está abandonada, que ela está abalada sentimentalmente. E Jesus escolheu esta mulher, não escolheu Nicodemos, mas escolheu esta mulher para iniciar a pregação da palavra em Samaria, para resgatar um povo que estava perdido. Jesus começou por esta mulher. Não somos nós, não sou eu, não é você que escolhe quem é que vai ser salvo, aleluia. Nós não podemos escolher. Às vezes nós cometemos o erro de olhar para uma pessoa e falar: ixi, esse aí não tem mais jeito, esse aí não tem como ser salvo, esse aí está perdido. Já pensou se Jesus olhasse para o endemoniado de Gadara e falasse: ixi, esse aí não dá mais não, esse aí está perdido, olha só, andando nu, está nos cemitérios, quebra tudo, já não mora mais na própria casa, está afastado da família, já não tem mais jeito. Mas nas palavras de Deus, quando ele falou para Samuel: eu não vejo como o homem vê, mas eu olho para o interior do homem, aleluia. Eu não vejo como o homem vê, aleluia. Enquanto nós estamos vendo endemoniados de Gadara, enquanto nós estamos vendo mulheres samaritanas, Jesus vê grandes pregadores da palavra dele, aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. A igreja primitiva estava com medo de Paulo. Estava com medo de Paulo. Um dos maiores perseguidores da igreja, ó. O Saulo está indo aí, hein? Meu Deus do céu, o Saulo está vindo aqui na minha casa, misericórdia. Vai matar todo mundo aqui. Porque Deus, Ele escolhe pessoas que, por mais que aos nossos olhos não tenha solução, Deus já tem uma grande obra escrita para cumprir na minha vida, na sua vida, daqueles que estão perdidos, jogados, abandonados pela sociedade, aleluia, aleluia. Quem sabe o povo de Israel estava no Egito e olhasse para Moisés e Deus falasse assim: olha, esse aí ele vai ser o libertador. Mas Moisés, ele, né? Moisés, logo Moisés. Quantas outras pessoas, homens e mulheres de Deus, que Deus levantou, que aos olhos humanos jamais seriam alguma coisa, mas Deus usou grandemente ainda por cima, aleluia, aleluia. E é assim, irmãos, Deus, Ele faz maravilhas na vida das pessoas. Eu lembro como se fosse hoje, talvez 20 anos atrás, nem sei quanto tempo, entrou uma mulher com uma condição de moradora de rua aqui, e ela pediu um colchão para o pastor Egonato. E essa mulher falou assim: pastor, a minha vida já não tem mais solução. Nunca mais eu vi aquela mulher. E o pastor falou para ela: tem sim, lógico que tem.
Claro que tem solução. Eu só lembro disso, irmãos. Ah, se essa mulher soubesse quem é Jesus. Aleluia. Meus irmãos, essa mulher evitaria toda essa angústia na vida dela. Toda essa angústia na vida dela, se ela tivesse um encontro anterior. Ah, se nós soubéssemos antes mesmo da gente vir à igreja, se nós soubéssemos quantas coisas nós não poderíamos evitar na nossa vida, se nós tivéssemos, aliás, se Jesus não tivesse nos encontrado antes, aleluia. Muitas outras coisas. E a pergunta que nós temos que se fazer assim, aqui, mediante esse texto, é: Jesus se encontrou com esta mulher nessas condições, mas e quando Jesus nos encontrou, como que nós estávamos? Onde e como você estava quando Jesus te encontrou? Nós temos aqui, irmãos, vários testemunhos de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas por Jesus Cristo. Onde é que você estava quando Jesus te encontrou? Aleluia! Aleluia! Onde você estava? Como é que era a sua família? Como é que era a relação com seus filhos, com teu pai, com a tua mãe? Como é que era a sua vida financeira? Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Como era a tua vida, irmão, quando Jesus te encontrou? Aleluia. Eu tenho certeza que a gente vai ficar a noite inteira aqui contando testemunho. Olha, eu era assim, eu era viciado em droga, eu era viciado em bebida, eu fazia tudo que era de errado na minha família, eu era brigado com meu filho era brigado comigo, eu me separei, eu me divorciei, a minha família era uma bagunça, mas quando Jesus foi até mim, aleluia, Ele transformou, colocou tudo no lugar, porque Jesus, Ele faz isso, aleluia. Jesus faz isso. Jesus faz isso. Jesus faz isso mesmo. Coloca tudo no lugar. Jesus faz isso. Aleluia. Jesus faz isso. Jesus faz isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É óbvio, irmãos, que pessoas não estariam aqui se Jesus não tivesse encontrado. Se Jesus não tivesse encontrado, muitos irmãos não estariam aqui hoje, com certeza. Aleluia. Agora, eu quero dar uma oportunidade para você nesse momento. Eu quero dar a oportunidade de você relembrar quem você era e agradecer a Jesus neste momento. Comece a falar que Jesus, olha, eu era assim. Olha, Senhor, a minha vida estava assim. A minha família estava assim. Olha, mas o Senhor me encontrou e mudou minha vida. Obrigado, Senhor, obrigado por isso, Senhor. Obrigado, obrigado. Aleluia. Oh, aleluia. Deus maravilhoso. Deus é bom demais. Aleluia. Oh, aleluia. Deus é muito bom, irmãos. Muito bom. Olha o que Deus fez na tua vida, meu irmão. Olha o que Deus fez na tua família. Jesus achou necessário ir até você aquele dia, enviar aquele irmãozinho que talvez nem sabia falar direito, mas usou para falar contigo e mudar a tua vida. Aleluia! Talvez no dia que você ouviu a palavra, nem de crente você gostava, nem de igreja você gostava, você nunca se imaginava servindo a esse Deus, mas Jesus julgou necessário enviar um missionário até você naquele dia. Aleluia! 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 Bendito é o nome do Senhor. Deus tremendo e poderoso. Aleluia. Aleluia. Como você estava, irmão? Essa mulher, ela estava sozinha. Essa mulher estava sozinha. Jesus despertou no coração. Quando Jesus falou assim, olha, se você soubesse quem eu sou, você que me pediria água, e não eu pediria a você. Você que me pediria água e eu te daria. Essa mulher fala assim, olha, mas, Senhor, o poço é fundo e o Senhor não tem com que pegar.
Meus irmãos, é óbvio que as pessoas do mundo não compreendem as coisas espirituais. Da mesma forma, o Nicodemos entendido, o Nicodemos sendo o mestre da lei, ele não entendeu também. E essa mulher não entendeu. Mas uma coisa é certa, ela não entendeu ainda. Não entendeu ainda. Meus irmãos, às vezes a gente vai pregar a palavra para uma pessoa, na primeira vez que a gente prega a palavra para essa pessoa, talvez ela não tenha entendido nada. Talvez ela não tenha entendido nada. Mas aí você vai pregar de novo, ela já começa a assimilar algumas coisas. Talvez você pregou uma vez, chamou para vir para a igreja uma vez, essa pessoa ela rejeitou. Mas aí você convida de novo, essa pessoa resolve vir à igreja. E aí o Espírito Santo vai trabalhando, irmãos. Vai trabalhando. O nosso maior erro é achar que nós que vamos convencer as pessoas, mas não somos nós, irmãos. É o Espírito Santo que convence as pessoas. Aleluia! E outro detalhe. Jesus, ele falou de si mesmo porque ele era Jesus. Já que nós não somos Jesus, nós devemos falar de Jesus e não de nós mesmos. E não de nós mesmos. Porque às vezes a gente acha que o nosso testemunho vai salvar mais do que a própria pregação da palavra. Mais do que o testemunho de Jesus. O nosso testemunho pode gerar edificação na pessoa, a pessoa vai ficar admirada. Mas é a pregação que transforma a vida da pessoa. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não adianta a gente colocar o nosso testemunho, as nossas experiências espirituais acima do testemunho de Jesus Cristo. Jesus falou assim: ser-me-eis testemunha, minhas testemunhas. Eu vou testemunhar de Jesus, eu vou falar de Jesus, é de Jesus que eu vou falar, e as pessoas vão se converter. Aleluia, é Jesus, é Jesus. Aleluia, é por isso que Jesus podia falar dele, porque quando a gente fala dele, pessoas se rendem aos pés deles. Quando a gente fala de nós, pessoas ficam admiradas conosco. Mas quando a gente fala de Jesus, aí as pessoas falam: que Jesus maravilhoso, aleluia, que Deus maravilhoso é esse, aleluia, aleluia. Nós precisamos falar de Jesus, irmão. Jesus, é Jesus. Às vezes a gente perde tempo achando que histórias, experiências vão fazer mais efeito na vida das pessoas do que a pregação da palavra de Deus. Aleluia! É Jesus que transforma vidas. Jesus transforma as vidas. Jesus falou assim: se você soubesse quem eu sou, você é que me pediria água. E ela ficou assim curiosa. Nossa, mas que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Por acaso você é maior do que o nosso pai Jacó? Que nos deu esse poço aqui, deu a de beber aos seus filhos, ao seu gado. Aleluia. Aleluia. Essa mulher, ela, de certa forma, na sua religião, ela entendia um pouco. Ela sabia onde ela estava. Eles estavam em Sicar, onde estava esse poço, ficava um monte Gerizim, que no Antigo Testamento, os samaritanos construíram um templo para eles. Da mesma forma que foi construído um templo para os judeus, os samaritanos também construíram o seu próprio templo. Só que ele foi destruído. E ali era um lugar de adoração para os samaritanos. Aleluia. Ali era um lugar de adoração para os samaritanos. Aquela mulher, ela estava num lugar estratégico. Jesus sabia que ela estaria ali naquela mesma hora. E isso é interessante porque nenhum de nós aqui estamos aqui por acaso. Nenhum de nós. Nenhum de nós aqui fomos convertidos ao Evangelho por acaso. Nenhuma pessoa aqui foi por acaso Deus enviar um pregador lá para falar da palavra de Deus para você. Você acha que foi por acaso mesmo? Você acha que você veio a primeira vez na igreja? Ah, vou lá na igreja, tal.
Irmão, não tem nada por acaso, não. Jesus marcou o dia, marcou a hora para te libertar, marcou a hora para fazer uma transformação na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. E essa mulher, ela interessada por aquilo que Jesus disse, ela fala assim: Senhor, então tá bom, você tem para me dar de beber? Então faz o seguinte, me dá de beber, eu quero de beber essa água aí. Essa água que nunca mais me dá sede, na qual eu beber eu nunca mais vou ter, eu quero dessa água. Então tá bom, você quer essa água? Então vamos resolver esse problema. Só que a gente precisa resolver a sua vida primeiro. A gente precisa resolver a tua casa primeiro. A gente precisa resolver a tua condição espiritual. Meus irmãos, nunca que nós vamos evangelizar uma pessoa sem primeiro dizer para ela que ela é pecadora. Jesus falou dele. A gente fala, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Aí Jesus falou dela agora, olha, você tem 5 maridos. A gente fala de Jesus, mas a gente precisa, falar também, olha, você precisa arrumar a tua vida. Você precisa consertar o que está errado na tua vida. Você quer experimentar dessa água? Eu dou a água. Eu tenho água à vontade para te dar. Inclusive, essa água ela vai gerar uma fonte que jorra para a vida eterna. Aleluia. Mas vai chamar o teu marido lá para a gente ter uma conversa, então, que eu quero dar dessa água para você. Vai chamar o teu marido? Ah, Senhor, eu não tenho marido. É verdade, mano. Então é esse problema que a gente vai consertar agora. É exatamente isso que precisa mudar na tua vida para você experimentar dessa água. Enquanto a gente não resolver esse problema, não tem água para você. Você precisa resolver esse problema. Tu tiveste 5 maridos. Olha com quem Jesus foi falar. Olha com quem Jesus foi falar. Essa mulher, provavelmente, ela foi rejeitada por causa disso, que ela tinha 5 maridos, e o que ela estava ainda não era dela. Ela era considerada uma prostituta, e Jesus foi falar com ela. De todos os samaritanos, entre homens e mulheres, Jesus foi falar com ela. Olha só que Jesus é esse, irmãos. Que Jesus é esse? Não faz acepção de pessoas, meu irmão. Não faz acepção de pessoas. Se fosse eu no lugar de Jesus, eu ia procurar algum doutor samaritano, alguém mais importante, mas ele achou essa mulher, marcou um horário e julgou necessário. Bom, hoje eu vou tirar o dia para falar com essa mulher. Aleluia. Aleluia. Jesus fala para ela, vai lá chamar o teu marido. Senhor, eu não tenho. E Jesus fala, é verdade, você não tem. Você já teve 5, e o que você está agora também não é teu. Ela falou, opa, peraí, não estou falando com qualquer judeu. Não estou falando com qualquer judeu. Veja que tu és um profeta, as coisas já começam a mudar. As coisas já começam a mudar. Não poderia nem falar com Jesus, agora já está reconhecendo que ele é um profeta. Já está reconhecendo que ele é um profeta, já está melhor, melhorou. Aleluia. E aí Jesus continua falando com ela. Fala assim, minha amiga. Eu imagino que Jesus tenha falado com ela, minha amiga, você está tão perdida. Você está tão bagunçada na tua vida. Nossa, como a sua vida, olha onde você foi parar. Mas não se preocupa não, eu estou aqui hoje, a sua vida vai mudar. A partir de hoje, aleluia. A partir de hoje. Glória a Deus, aleluia. E essa mulher agora, ela começa a se abrir para Jesus. Ela falando com Jesus, ela reconhece que Jesus agora ele é um profeta. E ela começa a falar, Jesus, olha, os meus pais adoraram nesse monte, falando do templo dos samaritanos. Os nossos pais adoraram nesse monte. Mas vocês, judeus, falam que não é aqui que nós devemos adorar, mas é em Jerusalém. Essa mulher agora, ela começa a demonstrar um desejo de adorar. Puxa, eu estou impedida de adorar, Senhor. Eu até quero adorar. E às vezes a gente vai evangelizar uma pessoa, e a pessoa fala, eu até quero ir na igreja, mas aí meu marido não deixa. Eu até quero ir na igreja, mas eu já estou indo na católica. Eu até quero ir na igreja, só que eu vou fazer tal coisa.
Às vezes acontece. Com quem aconteceu isso aqui já? Já aconteceu? Foi convidar uma pessoa? Até gostaria, mas eu vou fazer tal coisa. Essa mulher fez a mesma coisa. Olha, eu estou impedida de adorar. Eu estou impedida de te servir, porque os judeus dizem que é em Jerusalém. E nós, samaritanos, nós entendemos que é aqui que nós devemos adorar. Aí Jesus fala para ela: minha filha, está chegando a hora e que nem aqui e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Aleluia. Irmãos, aqui está uma das coisas mais maravilhosas que nós podemos receber de Deus, a graça do livre acesso. Livre acesso. Irmãos, nós não somos sacerdotes, não tem aqui alguém da ordem de Levi, não tem nenhum judeu aqui, nós estamos aqui, nós entramos no Santo dos Santos para falar com Deus. Tem algum judeu aqui, algum levita? Tem alguém aqui? Não, não tem. Nós não estamos no templo de Jerusalém, até porque nem tem também. Tem um templo de Salomão aqui em São Paulo, aqui, que esse dia eu passei na frente aqui. Mas esse não vale não, né? Nem judeu nós somos, mas nós somos agraciados. Por isso que Jesus estava explicando para essa mulher: nem aqui, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, mas você adorará o Senhor em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, aleluia. Sabe o que isso significa? Que não é a localidade, a localização que vai determinar aonde eu vou adorar a Deus. Você pode adorar a Deus aqui. Tem outra pessoa lá no Japão adorando a Deus lá também agora nesse momento. Aleluia! Já pensou se todo mundo tivesse que adorar a Deus no templo? Estaria igual essa mulher aqui: mas eu não consigo ir lá. Mas Deus abriu o véu do templo, rasgou o véu do templo para nós, irmãos, e nós podemos adorar em casa, no trabalho, na rua, em qualquer hora e lugar, aleluia! Adoração em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Adoração é espiritual, agora vem a verdade. Precisa ser sincera a adoração. Precisa ser do jeito que Jesus estabeleceu para a sua igreja. Aleluia! Não é porque pode ser em qualquer lugar que vai ser bagunçado. Não é assim que funcionam as coisas. Não é porque é espiritual que não precisa de ordem. Precisa ser em verdade também. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Já quero avançar um pouco. E essa mulher, ela reconhece a divindade de Jesus. João escreveu exatamente isso. Para escrever que pessoas creram na divindade de Jesus, que Jesus era o Messias, é o Messias. E aí, quando essa mulher creu em Jesus, o que ela fez? Ela saiu dizendo assim: eis que eu encontrei alguém que falou tudo que eu fiz. Olha só que coisa. Sabe o que essa mulher está falando? Eu encontrei alguém que falou que eu tive 5 maridos e o que eu tenho não é meu. Ela saiu falando isso aí, irmãos. Olha, eu encontrei alguém que revelou o meu pecado. Que coisa interessante, né? Ela fala assim: olha, eu encontrei alguém que tem falado tudo que eu tenho feito, né? O que ela fez? Tinha 5 maridos e o que ela tinha também não era dela. E ela saiu falando para todo mundo: olha, eu encontrei alguém que tem falado tudo que eu tenho feito. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, uma pessoa, quando ela tem um encontro verdadeiro com Jesus, ela não tem como ficar calada mediante ao conhecimento da palavra de Deus. Não tem como essa pessoa guardar para si. Não tem como essa pessoa não pregar. Ela precisa soltar. Eu conheci Jesus, aleluia. Eu conheci o Messias, Ele me conhece. Ele falou tudo o que eu tenho feito, aleluia. Aleluia, aleluia. Meu irmão, se nós tivemos um encontro com Jesus, e tivemos,
A gente precisa voltar a falar de Jesus. Aleluia. Aleluia. É aí que está o detalhe. Essa mulher começou a contar o seu testemunho, mas o personagem principal do testemunho não era ela, era Jesus. Eu encontrei alguém que tem falado o que eu tenho feito. Ou seja, ela está em segundo plano. O seu testemunho só vai valer se a glória for dada a Jesus. Porque tem gente falando que foi 5 vezes para o inferno, 70 vezes para o céu, que tomou 900 tiros para falar como ele era no passado. Mas Jesus, como é que fica? Às vezes no testemunho não o nome de Jesus é citado, mas essa mulher foi falar de Jesus. Olha, ele falou tudo que eu tenho feito. Aleluia. Aleluia. Será, irmãos, que a gente não está quieto demais mediante ao encontro desse grande e glorioso Jesus que nos encontrou de uma situação deplorável, horrorosa, da maneira que Jesus nos encontrou e na maneira que nós estamos agora, que Ele nos transformou, irmão, é para a gente sair falando para todo mundo: olha, Jesus mudou a minha vida, Jesus transformou a minha vida, aleluia. Irmãos, a gente precisa falar. O endemoniado de Gadara, quando ele foi liberto: Senhor, eu quero ir contigo. Não, eu quero fazer parte dessa obra. Nada contra, mas às vezes, irmãos, nós perdemos e falar assim: olha, eu quero ficar sentado no banco. Eu não quero fazer nada, eu quero ficar sentado no banco. Jesus não chamou ninguém para sentar no banco, irmão. Para com isso. Em nome de Jesus, para com isso. Faz igual a mulher samaritana, faz igual a endemoniado de Gadara. Começa a gritar, falando: Jesus transformou a minha vida. Aleluia. Você precisa falar, irmão. Sai do banco, sai do banco. Banco não é para você, varão. Banco não é para você, varoa. Deus te encontrou para fazer uma grande obra, para pregar a palavra em vários outros lugares. Pessoas vão se converter através da pregação da palavra na tua vida, aleluia. Grandes obras vão acontecer na tua vida, através da tua vida. Famílias serão mudadas, vidas serão transformadas. Sai do teu lugar e começa a falar daquele que mudou a tua vida, aleluia. Aleluia. Não fica aí não, varão. Não fica aí não. Prega a palavra de Deus. Sai aí, sai falando. Nem que for para falar: olha, Jesus falou tudo que eu tenho feito. Você não vai falar muita coisa também não, né? Mas se você precisa sair do teu lugar, varão. Aleluia. Você precisa tomar atitude. Culto de missão é o lugar propício para falar isso aqui. Nós precisamos falar mais de Jesus. Igual o pastor Igonato fala, se por nós não falarmos mais de Jesus, os nossos problemas começam a ser evidentes. Os nossos conflitos começam a ser evidentes. Nós ficamos mais conhecidos pelos nossos problemas do que pela grande missão que nos foi dada. Aleluia! Mas eu tenho certeza que Deus nos trouxe aqui esta noite para tocar o teu coração, para fazer igual a essa mulher samaritana. Você vai sair gritando para todo mundo: olha, há um Jesus aí que ele tem água, aleluia, que não se acaba, e quem experimenta dessa água é gerada dentro dessa pessoa uma fonte, que essa fonte jorra para a vida eterna, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Tem muitas outras pessoas igual a essa samaritana aqui, irmãos, que precisam ser alcançadas. Jesus está aqui no mundo, através da tua vida e da minha vida. Nós somos cristãos, não é assim? Nós somos representantes de Cristo aqui. Nós vamos até os samaritanos, nós vamos até os endemoniados, até onde precisa ir. Porque é necessário. É necessário. E Jesus conta conosco. Jesus conta conosco, e há muitas pessoas aí que nem sabem, mas precisam da gente rápido, para ontem. Precisa da gente, para ontem.
Aleluia! Porque se continuarem na atual condição que estão, certamente perderão as suas vidas. Amém, irmãos? Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.